noite, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem nos fala é o pastor Alisson Diniz, e dos pastores adjuntos ali na Assembleia de Deus Matriz, em Madureira do Campo de Madureira. Estamos aqui vestidos com essa roupa porque é essa roupa que nos sonhos e visões, ao longo de mais de 10 anos, Deus vem me mostrando em que com essas vestes, com esse cajado, eu ando pelo Brasil, pelas comunidades do Rio de Janeiro, pelos bairros, gritando para a minha geração que Jesus Cristo está voltando, assim como Jonas foi enviado a Nínive. Deus tem me enviado a essa nação chamada Brasil para gritar que o pecado dessa nação chegou à ira de Deus, e que depois dessas épocas festivas que estamos vivendo aí da carne, vai haver como Deus também colocou no meu coração de colocar esses estudos que ao longo desses 25 anos nós, pelo poder do Espírito Santo, vemos aí estudando, pesquisando. Ele falou que é tempo desses estudos chegar à minha geração, porque a minha geração é a geração que pré-vê o arrebatamento das portas. Todos os sinais que acontecem na minha geração estão gritando que Jesus Cristo está voltando. O relógio do Apocalipse está parado à meia-noite. E o texto de Mateus 25 diz, na palavra das 10 que à meia-noite deu-se um grito, aí vem os povos. Eu queria que você entendesse através desses estudos o tempo que nós estamos vivendo e como as profecias bíblicas apontam para a volta de Jesus. Nesse tempo, Jesus já tinha predito isso no Sermão da Montanha. Os falsos profetas, os falsos doutores, os falsos cristos apareceriam e enganariam a muitos, mas os que têm chamada de Cristo também lhe levantou, como está me levantando nesse tempo, para dizer para a minha geração que o Senhor Jesus está voltando. Vamos trabalhar a ideia do arrebatamento, do Apocalipse, nossos dias segundo o conteúdo das profecias bíblicas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. A gente está trabalhando a estátua do rei Nabucodonosor de Daniel capítulo 2, e ela representa uma linha do tempo. Vamos aqui para a nossa terceira parte. Depois dessa terceira parte vai ter continuidade para a quarta parte. Estamos trabalhando o arrebatamento, que é o que todos os sinais estão indicando que está às portas. Estamos vivendo a última fase da igreja na terra. O arrebatamento está às portas. Isso, quem está ligado com os céus, quem está cheio da presença do Espírito Santo, quem está alinhado com o coração de Jesus, está vendo e observando que isso está acontecendo. Acorda, igreja, Jesus está voltando. Linha do tempo. Presta atenção nesse estudo aqui agora. A estátua, como ela representa uma linha do tempo, ela tem a sua cabeça de ouro, o braço e o peito de prata, o quadril e coxa de cobre, as pernas de ferro, que é dividida em 3 períodos. Temos os pés de barro e ferro e temos os dedos dos pés de ferro e barro com lodo. Ela representa uma linha do tempo. E como eu venho ensinando, essa estátua, ela é o indicativo de quando começou a contagem regressiva para o tempo do fim, em que momento nós estamos vivendo. Presta atenção aqui em nome de Jesus Cristo. Então ela é dividida em 8 fases na linha do tempo histórica, tá? Ela representa uma linha do tempo ancestral. 8 períodos, 8 fases. Agora presta atenção na profecia bíblica e no conteúdo. Apocalipse 17, 10 e 11 diz assim: e são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º e é dos 7 e vai à perdição. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é uma profecia bíblica que está lá em Apocalipse 17, 10 e 11. Vamos ver o que significa. Se a estátua representa uma linha do tempo, eu preciso entender que ela está me apontando que o tempo está passando, os eventos estão acontecendo e tudo está caminhando para o fim, porque se o início é na cabeça, o final é no dedo dos pés. Então vem qual tempo da linha do tempo na estátua que ela representa estamos vivendo.
O texto de Apocalipse diz que são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º e é dos 7 e vai à perdição. Apocalipse 17, 10 e 11. Então vamos lá. O primeiro reino foi o reino babilônico, o segundo reino de Medo Persa, o terceiro reino Grécia, o quarto reino Roma, monarquia, Roma república, Roma império, Roma papal e Roma papal renascida. São 8. Só que a profecia diz que 5 já caíram. Olha que coisa interessante. Ao longo de 25 anos estudando, orando, pesquisando, Deus te dá iluminação, me deu iluminação para colocar esse estudo aqui nos meus dias, para entendermos que Jesus está para buscar a igreja. O texto diz que 5 já caíram. Então, o primeiro reino que já passou, que a ideia de cair é que já passou, foi o reino babilônico. Presta atenção. Ele diz que 5 já caíram. Ó, o primeiro reino, Babilônia, já passou. Ano 600 a 538. O segundo reino passou, os Medos e os Persas. O terceiro reino passou, que foi o reino dos gregos, 331 a.C. O quarto reino passou, que foi a Roma monarquia. O quinto reino passou, que foi o Roma República. E a profecia diz que 5 já caíram, quer dizer, esses 5 reinos já passaram: Babilônia, Medos Persa, grego, Roma Monarquia, Roma República. E ele diz, a profecia lá, de Apocalipse 17, diz que um existe. Por que diz que um existe? Porque o texto profético de Apocalipse está sendo escrito no período que quem governa as regiões ali do mundo é o Império Romano. Ele diz que um existe. Então, justamente o Império Romano, ele é o império que governa aquele tempo em que João está preso na ilha de Pátimo, escrevendo o Apocalipse. Então ele diz, olha, 5 já caíram, quer dizer, 5 reinos já passaram. Um existe, é o que eu estou presente. João está dizendo, o que eu estou presente aqui, o reino que está vigente, governando, é o império. E ele diz que um é vindo, ele vai durar um pouco de tempo. Então você vê que depois do Roma Império, que vai terminar em 476 depois de Cristo, vai vir o Roma Papal, que vai durar um pouco de tempo. A ideia de pouco é que o que é um pouco? É o ajuntamento de várias partes que vai se tornar um mundo. Então, por várias partes da construção desse reino, seria implantado na terra o reino que era reconhecido como Roma Papal, que vai durar um pouco de tempo. Você somando vários poucos vai dar muito, que justamente é o período que vai durar esse reino de 1260 anos, que a profecia também aponta isso. E ele diz que o 8º é um dos 7. Então você vê que o 8º reino, que é a Roma Papal renascida, ela é uma extensão do Roma Papal. Então tudo indica que é daqui que vai vir toda a orquestração de governo mundial para se implantar o sistema chamado de sistema anticristo. E quem está por detrás disso aí? O diabo. Quem está por detrás de toda essa orquestração desse sistema que está sendo implantado no mundo para tentar governar o mundo e ir contra Cristo é o diabo. Agora preste atenção aqui. Linha do tempo. A estátua representa uma linha do tempo em que a gente já percebeu que essa fase de Babilônia já passou, essa fase dos Medos Persas passaram, essa fase dos gregos passaram, essas 3 fases de Roma Monarquia, Roma República e Roma Império já passou, essa fase do Roma Papal também já passou, e estamos vivendo o período da Roma Papal renascida. É onde existe uma nova ordem mundial para que se prepare um sistema global que vai governar esse mundo. Tá? Então
Então, do ano 606 ao ano 538, os babilônicos. Do ano 538 a 331, os medos e persas. Do ano 331 ao ano 169, os gregos. Do ano 707 ao 509, Roma monarquia. Do 509 ao 27 a.C., Roma república. De 27 a.C. a 476 depois de Cristo, Roma império. 494, 534, 538 a 1798 depois de Cristo, Roma papal. E 1929 depois de Cristo, Roma papal renascida, é quando Mussolini, junto com o Papa vigente da época, Mussolini reconhece o Vaticano como um país, e o Papa passa a ser o pontífice da Santa Sé, a autoridade maior, e ele também passa a ser chefe de Estado, porque o Vaticano é um país dentro de um país. Aí o que nós percebemos aqui? Que essa estátua, ela tanto representa uma linha do tempo, que no capítulo 7 de Daniel, Deus vai dar um sonho para Daniel, só que é diferente do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor é a estátua através dos seus metais e elementos representando uma linha do tempo. No capítulo 7 de Daniel, ele vai ter o mesmo sonho e as mesmas visões que Nabucodonosor teve. Só que Daniel agora, ele vai receber os animais representando essa linha do tempo. O leão representando a Babilônia, o urso representando os medos e persas, o leopardo com as asas representando o reino grego, o animal terrível, espantoso e feroz representando esses três períodos do Império Romano, o Roma papal representando o chifre pequeno e o Roma papal renascido representando uma extensão do chifre pequeno, onde o diabo governa esse sistema que vai ser implantado no mundo e vai impor regras e perseguir todos que forem contra. Daniel capítulo 7, o quarto reino. A gente precisa entender que o quarto reino que vai espantar Daniel, ele é o reino de Roma, que é dividido em três partes: Roma monarquia, Roma república e Roma império. E os 10 reis? Os 10 reis, que são os 10 chifres, esses 10 reis aqui, os 10 chifres representam 10 supergovernantes que vão assumir os 10 superblocos mundiais, e cada um deles vai assumir. E sobre esses 10 governantes que vão assumir os 10 superblocos, vai ter um sistema anticristo governando esse mundo. E à frente desse sistema, um líder maior, governando através desse sistema anticristo, os outros 10 superlíderes que estão governando toda a população mundial, que foi dividida em 10 superblocos. 476 depois de Cristo é quando o Império Romano ele é destruído para conseguir cumprir a profecia que termina em fogo. Queda do Império Romano do Ocidente, as 10 tribos bárbaras, Roma papal, pequeno reino e chifre pequeno. Toda a profecia se cumprindo ali nos dedos dos pés. Os ostrogodos, os visigodos, os vândalos, os elos, os lombardos, os burgundes, os francos, saxões, os suevos e os alamanos. Isso aqui são as 10 tribos, que quando o Império Romano do Ocidente cai, essas 10 tribos elas vão fugir para aquela região que hoje é conhecida como Europa. Ali vai surgir as grandes potências que conhecemos hoje, através dessas tribos que vão para ali e vai formar a antiga Europa. Roma papal. O rei Clovis dos francos, ele vai se juntar mais 6 dessas tribos e vai fazer a aniquilação das 3 tribos do ramo ariano, que não concordaram com o governo papal através desse rei Clovis dos francos. 3 tribos do ramo ariano aniquiladas: 494 os elos, 434 os ostrogodos e 538 os vândalos. Em 538 a 1798, Roma papal renascida.
vai surgir nesse período aqui, quando a Roma papal ela é destruída através da Revolução Francesa, com Napoleão e o seu general Berthier. Em 1929, através do Tratado de São João do Latrão, vai ser reconhecido o Estado do Vaticano, que vai passar a ser um país, e o líder da Igreja Maior, a Santa Sé, o Papa, ele vai passar a ser o líder da Igreja Maior, da Santa Sé. Ele vai passar também a ser considerado chefe de Estado, porque o Vaticano é um país. Isso vai acontecer em 1929. E a partir dessa data, tudo que está acontecendo no mundo é a implantação do sistema. Não existe um ser humano anticristo. João, em uma das suas cartas, quando diz que o anticristo já está no mundo, não estava dizendo um ser humano, porque o ser humano, naquela época, para hoje, não estaria vivo. Ele está dizendo que o sistema que é anticristo, ele já estava no mundo. E muitos que estavam no meio da igreja, muitos que professavam a fé, se tornaram anticristo. Por quê? Porque não deram credibilidade ao sistema de governo de Cristo. Então eles foram contra isso, se tornaram um anticristo. Então o que é um anticristo? É um sistema de governo que é contra tudo que pertence a Cristo. E muitos estão sendo adeptos desse sistema. Então não existe um ser humano anticristo. Existe um sistema que vai governar esse mundo, que já vem tentando governar esse mundo há séculos, chamado anticristo. E no período de João ele percebe que isso estava aflorado de tal maneira que muitos se levantaram para ir contra Cristo, através do sistema da época, que estava na mão do diabo, sendo governado pelo Império Romano. E aqui nós fechamos essa terceira parte, tá? Essa terceira parte nós fechamos aqui e vamos dar continuidade à quarta parte. Então, só para você ter uma ideia, eu vou voltar aqui rapidinho para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Ó, para pensar. O Império Babilônico já passou, o Império Medo-Persa já passou, o Império Grego já passou, o Império Romano foi dividido em 3 partes, já passou, Roma Monarquia, Roma República e Roma Império, e já passou também a Roma Papal. Estamos vivendo essa última parte aqui da estátua. Então, se todas essas partes aqui já se cumpriram dentro do tempo histórico da linha profética, então isso aponta que nós estamos vivendo o tempo do fim, aonde o Senhor Jesus Cristo está preparando a sua igreja para tirá-la da terra, porque o sistema anticristo que vai governar esse mundo está sendo implantado debaixo dos nossos olhos. Mas o governo de Cristo na terra através da igreja está à frente de tudo. E quando esse sistema anticristo achar que está governando e vai querer fazer algum mal contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, vai ser nesse tempo que Jesus vai arrebatar a igreja. E vai se seguir o tempo até que Jesus volte para a sua igreja para reger as nações. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos dar continuidade à quarta parte. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Adson Diniz, filho de sapateiro, que Deus levantou nessa época para dizer que é tempo da igreja acordar, porque Jesus está às portas para buscar a igreja. Se você observar, olha quantos sinais no nosso dia está sendo dado. Estamos em 2 guerras, a da Ucrânia com a Rússia e de Israel contra o Hamas. Estamos em cataclismas, estamos em desastres ambientais. Se você observar a tua volta, olha o que aconteceu com a Líbia, a enxurrada, a inundação que teve lá, acabou com o país. Olha o que aconteceu com a ilha de Maui, no Havaí, acabou aquela ilha debaixo de fogo. Olha o que aconteceu com o Chile agora, através das queimadas. Olha o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Olha o que aconteceu poucos dias agora aqui no Rio de Janeiro. Olha o que aconteceu com a Síria e com a Turquia, debaixo de escombros.
Olha o que aconteceu com o Japão através dos terremotos. Olha quantos sinais estão sendo dados na nossa geração. E de tempo em tempo, os astrônomos aí, o pessoal que estuda aí os astros, estão percebendo cada vez mais corpos celestes entrando na atmosfera da Terra e prestes a cair. Tudo indicando que vai se cumprir a profecia de Apocalipse capítulo 8:8, que uma estrela do céu cai na terra chamada Abissino, e ela contamina a terça parte dos rios e das fontes das águas, e muitas pessoas que bebem aquela água morrem. Uma profecia que breve vai acontecer, e tudo indica que vai acontecer ali para aquela região ali, que é conhecida como a Mesopotâmia, berço das civilizações, crescente fértil, aonde tem os rios e as fontes das águas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui quem vos falou foi o pastor Adson Diniz. A paz do Senhor Jesus.